né, aqui para essa live. Obrigado. Vou esperar um pouquinho o pessoal ir entrando, né? Tá Mas bom. vou querer que você também se apresente aí. Mas, em primeiro lugar, queria agradecer, né, a sua presença para discutir sobre esse tema da saúde mental dos profissionais de saúde. É, sei que você é bem gabaritado para discutir esse tema, né? Por isso que eu escolhi você para Espero. esse convite. E então, em primeiro lugar, eu agradeço, né? Você que já de pronto já aceitou o convite, né? Porque as causas dos trabalhadores eu acho que é uma coisa que está presente, né, na sua formação, enfim, você vai poder falar um pouco disso. E eu acho muito importante ter pessoas como você, né, discutindo esse tema tão difícil, né, que a gente vem sendo bombardeado de tantas coisas aí. Então, eu, em primeiro lugar, eu agradeço de coração mesmo a sua disponibilidade. Imagina. Eu que agradeço o convite, primeiro de tudo. Queria dar boa tarde a todas e todos que estão nos acompanhando. O pessoal está entrando aí ainda. Uhum. Gostaria de primeiramente saudar a todos e agradecer, né, o seu convite. É uma pessoa que já me é muito querida, é uma pessoa que também eu respeito e admiro profissionalmente a sua trajetória, né? A gente já se acompanha há um bom tempo e, assim, queria enobrecer essa sua iniciativa, porque assim como você, outras pessoas que eu tenho acompanhado em outras lives que eu tenho participado, eu estou achando muito interessante, né, esse momento que Uhum. é possível que a gente faça essa formação de consciência, que a gente discuta alguns temas aí que estão na crista da onda, né? Então, assim, eu só tenho a agradecer mesmo ao convite e te parabenizar, porque fantástico mesmo essa iniciativa. Obrigada. Eu acho que é uma forma, né, de levar um conteúdo que é técnico, mas também é informativo, né? Uhum, Não só para as pessoas que são diretamente atingidas, né? Ou para as pessoas que são diretamente interessadas, porque depende da semana eu estou trabalhando um tema, mas também levar para a população geral ter esse conhecimento aí que eu acho que é muito importante nessa onda aí de fake news, né? A gente conversar coisas sérias também nas redes sociais, né? com certeza, com certeza. E é isso, é usar esse espaço, né, como um espaço de formação, espaço que possam ser discutidas coisas que estão acontecendo agora e que tá todo mundo um pouco perdido ainda, né, de tanta informação, né, então a gente centrar um pouco, poder, né, se ver assim, mesmo que a distância, que é o que é possível agora nesse momento, Uhum. né, faz com que a gente esteja mais próximos também, né, assim, a gente não deixe de pensar nas coisas, né, Sim. o meu orientador de doutorado, seu futuro orientador de doutorado, eu lembro que no primeiro ano do doutorado, eu falei para ele, falei assim, ó, não vou dar conta de mexer com a pesquisa, viu? Tô dando aula lá na Federal do Paraná, tendo que viajar aqui para fazer as disciplinas, não me peça para mexer na pesquisa, né? E ele falou para mim algo que eu nunca mais esqueci. Ele falou assim, ó, tá bom, mas não deixa de pensar nela, né? Ele falou, não deixa de pensar na pesquisa, Uhum. né? O que você estudar, o que você vivenciar, vai sempre pensando nela, sabe? Traga esse objeto de pesquisa para próximo de você, né? Então eu Uhum. acho que é um pouco a nossa responsabilidade social, assim, enquanto psicólogos, enquanto pesquisadores, né, formadores de consciência crítica, né, que a gente esteja colado, né, nesse momento a tudo isso que é importante a gente discutir agora, né. Eu Uhum. acho que o momento nos chama a isso, né. Sim, chama a ter uma responsabilidade social também, né? Sim, sim, é o nosso compromisso, né. Sim, com certeza. Bom, então primeiro eu vou me apresentar porque eu vi que tem bastante gente que eu não conheço ainda, né? Assim, que talvez não me conheça também, e depois aí você faz a sua apresentação. Ok, Então, meu nome é Evelyn, né? Eu sou psicóloga, sou formada desde 2010.
Venho atuando aí com a questão de saúde do trabalhador desde a formação também, né? Nessa minha trajetória, eu fiz pós em psicologia da saúde, também com pesquisa voltada à saúde dos trabalhadores, fiz o meu mestrado em letras, né, na análise do discurso, mas também voltado com a perspectiva de entender a identidade dos trabalhadores. Hoje eu sou psicóloga clínica também, sou professora de psicologia, né, na Unify, uma instituição, inclusive, que o Bruno também já foi professor, né, Bruno? Infelizmente, pela distância, não pôde continuar aqui com a gente, mas eu brinco, Conta... né? Isso, para mim, foi até bom, né, Bruno? Eu ia falar isso, conta para eles que você entrou na minha vaga. É, eu brinco com o Bruno, né, que ele saiu para eu entrar, né? Então o Bruno teve aqui. Eu falo com a gente porque também me formei aqui, me sinto da casa desde muito tempo, né? Mas a gente se conheceu aqui nessa oportunidade, né, do Bruno estar aqui em Adamantina e, enfim, e nos congressos da vida, né, Bruno? Só De assim, né? saúde. Só assim para Pois é. o E povo que estuda a agora, mesma né? coisa. E agora? E Olha agora só, a distância. que Pois é, importante, né, esse momento. também É, e acho. aí, e aí, então, eu sou professora de psicologia, atuo com a demanda de saúde do trabalhador, né, de quando eu entrei na Unify, e também em outra instituição que eu trabalhava. E atuo também com a supervisão de estágio, né? Inclusive o nosso estágio, as aulas estão suspensas, parcialmente suspensas, né? Mas os estágios, infelizmente, eles estão totalmente suspensos. Era uma atividade que a gente fazia, que a gente faz, né? Que ajuda muito a população, né? E os trabalhadores. Então a gente tem diversas áreas da saúde, penitenciárias, assistência social, paciente com dor crônica, acidente de trabalho, né? Que infelizmente a gente não está conseguindo desenvolver esse trabalho agora por conta do isolamento, né? Mas não deixando de pensar sobre essas populações também, né? Então acho que a minha trajetória um pouco dela é isso, né? E aí eu queria ouvir o Bruno falando, né? Sobre a trajetória dele. Bom, eu me formei em psicologia aí próximo, né? Na Unesp, em Assis. Fiz meu mestrado nas ciências sociais na Unesp em Marília e o doutorado em educação na Unicamp, né? Enquanto isso, eu trabalhei com consultoria na área de saúde e segurança do trabalho, né? Por um tempo. Fiz uma parte do meu doutorado fora, né? Fiz uma parte na Escola de Altos Estudos em Ciências Sociais, vinculada à Sorbonne, lá em Paris. E atualmente estou no meu pós-doutorado, estou terminando o pós-doutorado em saúde coletiva aqui na Escola Paulista de Medicina, né? Eu tenho atuações também com perícias judiciais em saúde mental e trabalho, né? Inclusive foi o tema da minha pesquisa de doutorado. E tenho atuado em clínica também, tenho lecionado em pós-graduações, né? Enfim, estou nesse campo da pesquisa, da docência, da clínica, da justiça. Eu acho que quando a gente fala de saúde do trabalhador, né, é um campo que é eminentemente multiprofissional, interdisciplinar, intersetorial, então a gente acaba também se enfiando em tudo para conseguir dar conta da complexidade desse campo, né? Então, Sim. creio que seja essa a minha trajetória aí. Eu achei bem importante, inclusive, você falar isso, porque isso é uma perspectiva do profissional que atua com saúde do trabalhador, né? Essa perspectiva integrada, trabalhando com várias áreas parceiras, né? A interdisciplinariedade aí. E dentro também da nossa atuação, a gente transita, né, entre a psicologia clínica, a psicologia social, a psicologia do trabalho, né? Exatamente. Às vezes isso fica meio confuso para as pessoas, né? Nossa, mas de que área Sim. você é? A gente é de todas essas áreas, É, porque estudar a saúde do trabalhador é isso, né? sim. Não, estudar saúde do trabalhador é você entender um pouco de economia, um pouco de sociologia, um pouco de filosofia,
né? Você tem que estar Direito. direito, né? Você tem que estar medicina, você tem que estar integrado aí a diversas vertentes. Por isso que quando a gente fala estudo de saúde do trabalhador, as pessoas às vezes nem entendem que isso é um campo da psicologia, né? Entendem que é um Uhum, campo mais da medicina, mais do direito do trabalho, né? uhum, Mas não que a psicologia tenha inserção nisso, né? Porque justamente a gente está sim. nesses espaços aí de transitar entre a psicologia social, entre a psicologia do trabalho, a psicologia organizacional, né? Uhum, Psicologia jurídica, a gente bebe de todas sim. essas fontes aí, né? Até Uhum, aproveitando, né? Eu acho que seria interessante as pessoas que estão entrando, se elas pudessem dizer as formações delas sim. também, né? Uhum, Filiações institucionais, enfim, né? Pudessem mostrar isso. pra gente, porque pra gente ver os interesses, né? Uhum, legal. E também eu gostaria que você falasse um pouco da Abrats também, porque Ah, sim. aproveitando esse espaço, né, eu acho que é importante. Nem todo mundo Uhum. conhece. Tá. Inclusive é o perfil que eu me conecto aqui nas lives, né? Porque eu não tenho mais um perfil pessoal, me desfiz disso de redes sociais já tem um ano. E aí, a Brast, esse é um perfil compartilhado, né? Todos os membros da diretoria têm acesso, né? A Brast é a Uhum, Associação Brasileira de Saúde do Trabalhador e da Trabalhadora, né? Foi uma associação fundada há 2 anos, né? Que justamente tem pensado essas questões do mundo do trabalho atual e como que nós, pesquisadores, profissionais da saúde e principalmente os trabalhadores podem contribuir com esse campo, né? Então era necessário uma associação formada com esse escopo, né? E eu uhum, estou na gestão atual, né? Na diretoria executiva atual, atuando como secretário-geral, né? Da Abrax, uhum, ao qual tem na presidência o professor René Mendes, né? Que já é uma figura conhecida na área da saúde do trabalhador, né? uhum, Então, e aí a Abrax, né, puxada pela Abrax, a gente está construindo agora também uma frente ampla, né, em defesa da saúde do trabalhador, que inclusive ontem mesmo nós formamos um GT dessa frente ampla, então formado por membros da Abrax, membros do Instituto Trabalho Digno, membros de Serestes, de INSS, enfim, de várias instituições, para discutir o que a gente pode contribuir nesse momento em termos de produção de conhecimento, de ciência, né? uhum, E ontem fizemos uma reunião ontem à noite, ao qual a gente pensa o foco ser justamente voltado para profissionais de saúde, primeiro, né? uhum, Depois a gente amplia, mas é isso que tem chegado, né? Porque temos uhum, sanitaristas, psicólogos, juristas, enfim, diversas formações contemplando esse GT da frente ampla, né? Que a Abrax está uhum. puxando. É bem Muito interessante. interessante. Uhum. Muito Sigam, legal, sigam a Elissa. Abrax nas Já redes. faz a propaganda. É. Bom, hoje a gente vai falar, né, então, de um tema interligado, né, que é a saúde mental dos profissionais de saúde, né? A gente tinha como uma perspectiva de fazer essa live em 1 hora e depois a gente acabou discutindo que talvez ela não dê conta de 1 hora, né? Eu acho, na verdade, que ela não dá conta nem de 2, vamos dizer assim, nem da gente fazer apenas hoje essa discussão, né? Porque É. primeiro que assim a classe de profissionais de saúde ela já envolve muita gente, né? Muitas profissões. Então são psicólogos, assistentes sociais, médicos, farmacêuticos, nutricionistas, fisioterapeutas, né? Enfim, tem muitos outros. Os agentes comunitários de saúde, né? Uhum. O pessoal também que trabalha na área administrativa, mas lida diretamente nos locais de saúde. Então, eu acho que é uma classe que a gente entende que tem toda essa peculiaridade de cada profissão, né? E aqui que a gente vai tentar trabalhar de uma maneira bem genérica, vamos dizer assim, e que a fim de levar mesmo a preocupação com a classe como um todo, mas entendendo que há necessidades específicas também. Né? Eu acho que eu não queria deixar de falar disso, né? Sim. Que essas necessidades são particulares, específicas, e que
precisam ser trabalhadas mais vezes, né? A gente não vai esgotar nenhum assunto aqui, a gente está apenas trazendo um pouco do que é geral sobre a saúde mental desses trabalhadores, né? E aí, como foco, assim, como foco do trabalho, né? Da vivência, do sofrimento desses trabalhadores, assim, eu queria focar um pouco nas cargas de trabalho, né? Então, é um assunto que já não é novo para quem estuda a saúde do trabalhador, nem para os profissionais de saúde, né? Entender que as cargas de trabalho, a sobrecarga dessas profissões, ela acaba sendo um fator aí que traz muito adoecimento, né, físico e psíquico para esse trabalhador. O que eu digo, né, esse problema é um problema antigo, na verdade, e que está muito mais potencializado hoje, né, pelas Uhum. condições do Covid que a gente está vivendo, por algumas decisões ou ideias, né, aí do nosso governo como um todo, vamos dizer assim. Enfim, então, isso já é um problema antigo, mas ele está se potencializando nesse momento, né? E, e aí a gente vê assim, por exemplo, no campo da enfermagem, né? Como esses profissionais eles vêm sendo, eles vêm adoecendo há muito tempo. Então, até para fazer a live, eu gostaria de citar uma pesquisa, né? Que eu achei importante aqui, que se chama Cargas de Trabalho, Processos de Desgaste e Absenteísmo, Doença em Enfermagem, né? Então, Minel e colaboradores, pessoal fez uma pesquisa em 2013, né? Onde se já destacava as cargas de trabalho dos enfermeiros, né? E colocando aí como naquela ideia que a gente tem das cargas de trabalho, né? De Laurel e Noriega, né? Colocando aí como as cargas fisiológicas, 37% dos trabalhadores, vou falar meio por cima, né? As psíquicas, 36%, as biológicas, 14%, né? E assim por diante tem da mecânica, a física e a química. Quer dizer, são profissionais que... Por que eu estou trazendo isso, né? Até quando eu dou aula de cargas de trabalho, né? A gente tende eu dou aula para os alunos da graduação e a gente tende a exemplificar, né? E aí, quando vem a carga biológica, o que é carga biológica? Eu exemplifico. Igual o pessoal da saúde, né? Por exemplo, o enfermeiro, o médico, eles estão diretamente ligados aí, o trabalho tem uma carga que é inerente, que é a carga biológica, né? Mas pela, pela, pelo modo de gestão do trabalho aí, né? Eu achei interessante demonstrar esse estudo, porque a carga biológica ela aparece como terceiro lugar, né? Então, antes da carga biológica, a gente tem a fisiológica, que é aquela carga que incide diretamente, mas afeta, aliás, diretamente o corpo do trabalhador, né? Tem a ver com as doenças físicas e a carga psíquica. Então, elas vêm antes mesmo da própria carga que é inerente ao trabalho, né? Então, quer dizer que esse problema aí dos profissionais de saúde é um problema que vem de muito tempo, né? E que, diferente do que às vezes uma visão mais reducionista destaca que como a carga biológica sendo a principal desses profissionais, talvez hoje sim, né? Uma das principais também deve incluir muito próxima das outras, mas a gente vê, além disso, as cargas fisiológicas e psíquicas, né? Eu acho que por isso dessa importância de trabalhar o tema saúde mental. Só para, antes que eu me esqueça, na formação em psicologia, a gente, a terapia, né, a psicoterapia ou a análise, ela faz parte do processo,
né? Porque a gente entende que cuidar do outro, né? Cuidar da dor do outro nos gera um desgaste, né? Então, talvez o profissional da psicologia ele esteja mais preparado nesse sentido, não de preparação técnica, né, mas de uma prevenção aí da sua saúde mental, porque ele já sabe o quanto é importante. E os outros profissionais, eu vejo um pouco, talvez, de ou desconhecimento, né, ou negligência da saúde mental, quando, na verdade, a carga psíquica ela ainda é maior do que a biológica, né? É claro que a carga psíquica não é um problema que pode ser lidado só com a prevenção, né, do próprio trabalhador. Depois nós vamos falar um pouco disso. Mas é algo que também eu vejo muito com essa questão da inerência do trabalho, porque diretamente os trabalhadores de saúde lidam com o sofrimento, com a dor, com a morte, né? E isso vai impactar diretamente a saúde, né? E aí, só para trazer um outro dado também, fazer um paralelo, um outro artigo que fala sobre as cargas de trabalho e saúde do trabalhador de enfermagem, né, o pessoal do Rio Grande do Sul, eles vão destacar que as causas de afastamento do trabalho, e esse artigo foi feito, é uma revisão bibliográfica, né, de 2017, eles pegam os artigos de 2013 a 2015, as publicações de 2013 a 2015. As causas de notificação de afastamento aí do trabalho, né, são doenças do tecido muscular, traumas, trato digestivo, oftalmológico e psíquico, né, distúrbios osteomusculares, da região do pescoço, região lombar, coluna, né, dorso, então as lombalgias aí, né, a fadiga, a sensação de exaustão, sintomas relacionados ao estresse, perda do sono, a síndrome de burnout, né, que a gente também ela já é conhecida entre os profissionais de saúde. Bom, então, o que eu queria destacar disso? Que esse problema ele já vem de muito antes, né? E aí eu queria te convidar a falar um pouco dessas condições, né? Dessas condições de saúde antes do coronavírus, para depois a gente entrar nessas condições atuais. Vamos lá. É um exercício de reflexão, né, assim, que a gente está se propondo, que tem que ser muito cuidadoso, né, porque quando a gente analisa o fenômeno com ele acontecendo, né, a gente tem que tomar muito cuidado, né, nas análises. Então, de fato, a gente está trazendo coisas que já são conhecidas na literatura em saúde do trabalhador, né, sobre o adoecimento de profissionais de saúde, né, e o que esse momento, né, que é o que a gente quer esboçar aqui, né, o que esse momento ele traz de particularidades, né. Só retomando um pouquinho para falar novamente sobre a Abrast, né, eu esqueci de dizer que hoje mesmo foi publicada no site daquela revista Proteção, que é uma revista já consolidada sobre saúde ocupacional, segurança no trabalho, né, foi publicada uma matéria sobre uma nota que nós fizemos na Abrast, nós, assim, né, foi praticamente toda elaborada pela Fernanda Miranda, que é professora na UFPR e é conselheira fiscal da Abrast, tá? Uma nota toda voltada, né, para os profissionais de saúde, falando em termos de transmissão da Covid, falando de medidas de segurança desses trabalhadores de saúde, o uso correto da máscara da proteção respiratória, N95, né? O uso da máscara cirúrgica, as vestimentas de proteção, né? Porque isso vem muito atrelado com uma portaria recente, né, do Ministério da Saúde, né, da parte de vigilância epidemiológica, que abranda um pouco a utilização das máscaras, né, podendo utilizar não só a N95, que é a mais adequada para a questão de aerosóis, né, principalmente se a pessoa tossir ou espirrar, né,
no profissional, mas dando permissão para que esses profissionais utilizem todo tipo de máscara, né? O que, assim, isso preocupa demais, né? Preocupa porque não é a máscara adequada, mas a gente também entende que é o que está sendo possível nesse momento, quando a gente sabe que estão faltando esses equipamentos de proteção individual, né? Os Uhum, famosos EPIs para esses profissionais de saúde. O uhum, que é o que a gente, né? O que a gente pretende apontar aqui, que não é algo de agora, né? Não é algo de agora que a saúde vem sendo subfinanciada, né? A questão é que uhum, agora a coisa se exacerbou, né? Se exacerbou a um ponto que precisava ter esses materiais, né? Só que quando a gente pensa em questão de saúde do trabalhador, né, a gente está indo para além de uma visão da saúde ocupacional, né, da segurança do trabalho, que vai pensar nessas cargas de uma forma isolada, né, que vão pensar, olha, esse trabalhador está submetido a um risco químico, físico, biológico, ergonômico, de acidente, etc., né, as cargas tentam ver tudo isso de uma maneira global e tudo se interligando com o corpo desse trabalhador, dessa trabalhadora, né? Então, assim, uhum, ele pode estar adoecido de uma questão biológica, mas também de saúde mental, né? Porque uhum, essa é a questão, inclusive. A gente, a gente vê que, por exemplo, já alguns dados que a gente tem de afastados, né, do, do Hospital Sírio-Libanês, por exemplo, né, que já tem cerca de 90, 100 profissionais afastados, né, por conta desse surto aí da Covid, né, a maioria não são necessariamente infectados, mas são com um burnout extremo, né, uhum, já. sim, Né, burnout é um agravo, né, que já acontece, é um adoecimento que já acontece comumente, epidemiologicamente, em profissionais da saúde, né, como você uhum, bem apontou. Acontece muito nas profissões ligadas ao cuidar, né, então não só a saúde, mas a educação também, nós temos, uhum, né, altos índices de burnout, né. Então, assim, isso se expandiu, né? Isso está elevado a um extremo aí agora, nesse momento, né? A ponto da gente ter num dos hospitais de referência, num hospital particular de referência no país, né? Tantas pessoas afastadas, né? Então, uhum, pensar dessa forma global, essas cargas, né, interagindo, não é pôr a discussão para além, obviamente, dos EPIs. Né? Os EPIs são extremamente necessários, a máscara, o avental, as uhum, luvas, né, para o procedimento do trabalho acontecer. Mas a gente tem que pensar além, tem que pensar em quais são as formas de proteção que a gente possa ter para esses trabalhadores da saúde que vão além dos EPIs. Quais são, então, né, pensando na lógica da saúde ocupacional, quais são os equipamentos de proteção coletiva, né, e quais são as instâncias que dizem sobre a organização desse trabalho, né, sobre o processo de trabalho que possa ser uma forma mais protetiva, né, para esse trabalhador. E uhum, aí vão entrar em algumas questões, como a autonomia que ele tem para realizar o seu próprio trabalho, questão do financiamento, gestão, enfim, várias subdiscussões aí, né? Então, por exemplo, quando a gente fala que isso é uma coisa que vem de um tempo já, né? O sucateamento do sistema de saúde, né? E quais são os impactos que isso tem na uhum, organização e no processo de trabalho, né? Eu trouxe alguns dados aqui bem interessantes para a gente pensar alguma coisa em termos de um projeto de sucateamento dessa saúde. Né? uhum, A gente sabe que tardiamente a gente tem um esboço de estado de bem-estar social aqui no Brasil, né, com a Constituição de 88, para alguns teóricos nem a própria Constituição, né, lá quando ela coloca que a saúde é direito de todos, dever do Estado, mas já preconiza, né, desde lá, a saúde suplementar. Você não tem ainda um projeto de saúde 100% universal, estatal, né? E que também é de se pensar uma questão que surge desde lá da,
dos primórdios do SUS, né, na 8ª Conferência de Saúde, 86, né, quando se pensava assim, não, mas espera lá, que tipo de saúde que a gente quer também? Né, assim, gerida pelo Estado, mas qual Estado? Né? Uhum. A gente estava recém saído da ditadura, né? Então, assim, que Estado que vai gerir a saúde? O que a gente tinha, né? Como que vai ser daqui para frente, né? Por isso que até uma coisa que própria do Brasil, América Latina, a gente tem até uma divisão, né, entre saúde pública e saúde coletiva. Tem alguns que colocam no mesmo barco, outros que separam, né, de dizer que não, que a saúde coletiva é algo de produção de saúde a partir das coletividades, que seja algo para além do Estado. Por que Uhum. para além do Estado? As nossas discussões recaem sempre numa problemática de subfinanciamento, né? A gente esquece que o SUS, enquanto sistema, né, ele é um sistema aplaudido de pé no mundo, né? Dentre boas práticas que nós temos nele, algumas que são sempre elogiadas em conferências da OMS, como a atenção básica, por exemplo, né? Uhum. A nossa atenção básica é excelente o princípio dela, mas de fato esbarra em subfinanciamento e em gestão. E aí alguns dados que eu trago, né? Nós temos cerca de 1.024 planos de saúde no Brasil, né, em que eles devem ao SUS, vamos dizer assim, cerca de 1 bilhão e 700 milhões. Né? Isso, um dado recente que faz um apanhado histórico de 2001 até 2018, né? Porque o SUS teve que custear o tratamento de pessoas que tiveram o seu tratamento negado por um plano de saúde particular. Né? Nós temos desde 98 a Lei 9.656, desculpa, que regula os planos de saúde no Brasil, né, e que lá já constava isso. Ó, toda vez que o SUS precisar arcar com algum procedimento do plano privado, né, esse plano privado tem que ressarcir. Uhum. Só que essa lei ficou contestada e suspensa por 20 anos. Só em 2018 o STF bateu o martelo de que sim, isso tinha que ser feito. Né? Só que já nessa época, uma grana enorme aí de 80 bilhões, né, que era o que esses planos deviam ao SUS nesse tempo, de 2001 a 2018, 70% dessa dívida foi renegociada, né, porque tiveram fusões, aquisições, falências de alguns desses planos, né, e aí dos 80 bi sobrou só essa quantia de 1 bi e 700, né. E muitos de procedimentos privados que foram negados e postos para que o SUS faça são procedimentos de alto custo. Né? A gente figura ali os que mais tiveram partos e câncer de mama, mas também câncer de próstata, perda de audição, pneumonias e principalmente as maiores causas de utilização do sistema público e de mortes no país, que são os acidentes de trânsito. Uhum. Né? E também transplantes de órgãos. Tudo isso é caríssimo, né, para o nosso sistema. E mesmo quem tem a saúde privada acaba tendo que se utilizar do SUS. Né? E as pessoas não entendem que o SUS está em tudo, né, que a gente utiliza. Né? Ele não é só o postinho, não é só o hospital, mas ele são também as vacinações, são também as fiscalizações dos produtos que entram no nosso país, fiscalização dos nossos alimentos, né? Tudo isso tá ligado, né, com o SUS. Né? Outro dado, só em 2017 o estado de São Paulo aqui julgou mais de 30 mil ações contra os planos de saúde. 40% delas falavam justamente de pessoas cobrando, né, que esses planos tinham negado atendimentos ou tinham excluído simplesmente as coberturas. Né? Uhum. No Instituto de Defesa do Consumidor, os planos de saúde privados já figuram ali como os primeiros no topo das reclamações há 7 anos, mais ou menos. Né? Então, assim, tudo isso eu estou querendo trazer pelo ponto do subfinanciamento, porque é uma prerrogativa, inclusive, dos sindicatos, né? Dos sindicatos, eu vi poucos fazendo essa autocrítica de que não se defende o SUS, mas sim a primeira coisa quando você vai
se filiar ao sindicato da sua categoria, é dito, olha, a gente tem plano de saúde privado, né? Poxa, instituições de defesa do trabalhador não estão defendendo a saúde pública desse trabalhador, né? Uhum. Então, a gente tem um desprezo já histórico pela coisa pública, né? Que saúde pública é visto como coisa de pobre aqui no Brasil, assim como o transporte público, né? Uhum. Ao passo que em países de capitalismo avançado, principalmente os europeus que fizeram, né, suas políticas de estado de bem-estar social, eles defendem com unhas e dentes a sua previdência, a sua saúde, a sua educação, né? E a gente aqui é cada vez mais tendo esse subfinanciamento, né, por uma legislação que preconiza uma renúncia fiscal, né? A gente sabe que se a gente pega um recibo de um profissional de saúde, seja médico, seja psicólogo, seja dentista, isso vai abater nos nossos impostos, né? O gasto que a gente tem com plano privado vai abater nos nossos impostos, né? Coisa que em 2017 até o Banco Mundial já disse para acabar com essa coisa de dedução de impostos, né? Porque esses recursos poderiam ser destinados à saúde, né? Então, Uhum. a gente tem aí um grande déficit também, né, a partir dos impostos que a gente paga, né, porque a gente não tem um plano decente, né, de taxação de fortunas, de patrimônios, de rendimentos nesse país, né, então quem gasta mais acaba pagando menos, né, Sim. impostos, e Uhum. aí, obviamente, sem financiamento não se tem saúde, não se tem educação, não se tem nada, né, tudo que se cobra, não, os meus impostos deveriam ser melhores aproveitados, e de fato, deveriam mesmo, porque a maioria Uhum. deles vai para se pagar coisas ligadas à dívida, né? A dívida. Bom, e para a gente pensar que a Agência Nacional de Saúde Suplementar, né, que deveria regular então esses serviços privados, né, e dizer assim, ok, se a nossa Constituição prevê que isso pode acontecer, mas vamos então regular para que quando precisarem utilizar o SUS, né, que sejam custeados da devida forma. E, historicamente, ela é gerenciada por pessoas que são ligadas aos planos de saúde privado, né? Só para a gente ter uma noção, nas eleições de 2002, os planos de saúde doaram cerca de 1,7 milhões de reais para partidos políticos. Tá? Em 2014 foram 55 milhões. Né? Em 2014, esse dinheiro da saúde ajudou a eleger não só o cargo da presidência, mas também trouxe aqui os dados anotadinhos para não me perder, 3 Sim. governadores, 3 senadores, 29 deputados federais e 24 deputados estaduais. Uhum. Então é lógico que o lobby, né, de saúde privada, de planos complementares é cada vez maior em discrepância aí ao valor que se dá ao SUS. E tudo isso, então, vai acabar tendo impacto em nós que estamos aqui Uhum. na linha de frente ali na atuação, né? Porque esse trabalhador ele vai sentir aquilo que o Yves Clos, por exemplo, fala, né, sobre o impeditivo do trabalho, né? O que ele não consegue realizar o seu trabalho porque ele não tem as ferramentas necessárias para Sim. realizar o seu Uhum. trabalho. Ou a gente vai no conceito do Dejoux, do Trichery, né, da trapaça, que ele acaba tendo que Uhum. fazer o trabalho da forma que tem disponível a partir dos recursos que ele tem, que ele, senão ele não faz o trabalho. Uhum. Né? Aí a E gente o... vê reportagens, porque a enfermeira atendeu assim, fez assim, assado. Pera lá, o que ela tem? O que ela tem de Uhum. recursos, de insumos, né, de autonomia para realizar o seu trabalho? Né? Você conversa com profissionais de saúde da rede pública, eles têm uma cabeça assim burocrática, porque o que é exigido deles é burocracia, são números, quantas pessoas foram vacinadas, quantos foram atendidos, né? E a qualidade disso, né? Uhum. E a autonomia para realizar esse trabalho. E as violências que eles sofrem, as violências que eles sofrem de quem eles atendem, violências entre pares, violências psicológicas, violências Sim. físicas, muitas vezes, né? A violência que eles sofrem de chefias, né? Como tudo isso não pode estar, né, atrelado à saúde mental de quem está executando esse trabalho, Uhum. né? Não ter as condições necessárias para realizar o seu Uhum. trabalho, não tem uma remuneração que valorize essa profissão como ela deveria ser valorizada, né? Eu acho que essa crise estanca isso
estanca a importância de profissionais de saúde, a importância de professores, a importância da pesquisa, da ciência, né? Essa crise mostra para a gente que não dá mais para relegar um segundo plano, né, para essas profissões, porque elas estão se mostrando essenciais, não à toa estão lá, né? Enquanto nós estamos aqui nas nossas casas, podendo discutir tudo isso, eles estão lá, Sim. E perigando o adoecer. quanto, sim, e quando a gestão também, né, do Estado, ela precisa ser uma gestão que ampare esses profissionais, né? Porque a gente vem sendo bombardeada aí por uma gestão corporativa no ambiente público, né? E aí é o que você está falando. O profissional de saúde que tem um discurso empresarial, né? Que ele te elenca muito bem como ele fez, como, quando, quais recursos ele utilizou, a quantidade, né? Mas se a gente for na essência do trabalho, né? Que o trabalho de saúde é um trabalho que ele não pode ser não pode ser feito a partir de uma gestão corporativa, né? Porque ele não é corporativo, né? Porque ele envolve questões que são humanas, né? Questões que são assim como a educação também, né? E aí quando transforma tudo isso, quer implementar gestões pensadas para a empresa, né? O quanto isso impacta na saúde desses trabalhadores, né? Porque outro dia eu estava vendo uma frase, o Freud diz um determinado momento que governar, educar e psicanalizar não eram profissões, né? São profissões impossíveis, né? Ele dizia, Isso, atividades impossíveis. Isso. profissões impossíveis, né? Então, por que são profissões impossíveis? Porque não é a técnica, né? Ela não pode ser uma técnica concreta, né? Para essas profissões. E aí o psicanalizar, né? Eu amplio para profissionais de saúde, né? Como que a gente vai lidar com a nossa demanda, né? A partir de uma lógica produtivista, né? Como aplicar e assim, para a gente é muito claro, né, Bruno? Mas para as pessoas e para o governo e para as instituições, nem sempre isso é claro. Eu vejo assim, a gente sabe disso, né? Assim, que essa lógica produtivista ela vem e ela é incorporada também pelos estados, né? Como uma questão que visa aí a eficiência voltada para o lucro, né? E as pessoas, elas acabam também internalizando. Então, muita gente que é fora do ambiente da educação, da saúde, tem essa visão de que, mas tem que ser assim, né? Mas isso que é o correto. Quando, na verdade, a gente está transformando essas profissões impossíveis, né? Porque demanda muito mais uma energia psíquica, um saber fazer, a criatividade, a autonomia do trabalho, né? A gente transforma isso, a gente reduz a algo que é muito mais concreto, né? E que não dá conta de lidar com essas profissões. Né? Sim, sim. E eu acho que a gente, tudo isso demonstra que a gente colocar tudo no Economy 6 também, né? Tudo são números, né? Aquilo que o Goulejat, né? Para quem não o conhece, um autor da psicossociologia francesa, né? Que fala sobre a quantofrenia, né? A gente vive uma doença dos números, né? Quando a gente vê aquelas pessoas que deveriam ser que por seu lugar de privilégio econômico na sociedade deveriam também pensar essa sociedade, melhorá-la, né? Porque esse é o conceito original de elite, né? Que ela tinha uma perspectiva econômica, mercadológica, mas que também
queria devolver à sociedade, né, em termos de melhorias, né, para essa sociedade, financiando a arquitetura, as artes, né. Eu venho de uma cidade ao qual a avenida mais famosa, Bento de Abreu, é o nome de um grande empresário da época que ajudou a urbanizar a cidade, né. E aí a gente vê hoje uma elite medíocre, né, no país, com pensamento medíocre, com pensamento ainda muito escravocrata, né, que pensa que vai dizer que tudo bem se morrerem 5 mil, 7 mil pessoas, né, mas que a economia não pode parar, né. É claro que a gente colocar essa coisa dicotomizada, né, economia, saúde, né, é um absurdo, porque a gente está falando disso, né, a saúde pública depende da economia, depende desse financiamento, né, de se acabar com renúncia fiscal, né, com evasão de capitais que seriam destinados para ela, né, mas assim, a todo tempo a gente só está falando de números, né, tudo bem se morrerem X pessoas, né, é o que vai ser, é o que vai acontecer. Não, são pessoas, são vidas, são gente, né, com subjetividade como a nossa, né, Sim. são pessoas que gostam também de fazer isso que nós estamos fazendo, de contato, de proximidade, de cuidado, de cuidar uns dos outros, daqui a pouco, sexta-feira, eu vou abrir uma cerveja já, gostam disso também, né. Ontem mesmo, eu e meus colegas de Assis perdemos um conhecido, ele era do curso de biologia, se não me engano, ou biotecnologia da Unesp de Assis, que faleceu ontem pela Covid, né, com 30 e poucos anos. Né. Ele tinha algumas complicações renais, se não me engano, mas super jovem, sabe? E assim, vai falar que tudo bem, né, paciência, é um número, aconteceu, né? Não, ele tinha importância para todos nós, né? Então, assim, são pessoas são pessoas reais, né, de carne e osso, e a gente Sim. fica só nessa quantofrenia mesmo, de só lidar com números, né? Quando a gente fala de saúde, a gente não pode estar falando de números, né? Assim, esses números que você apresenta no começo, né, de 30 e tantos por cento já cometidos com doenças mentais relacionadas ao trabalho, já é um número muito alto. Sim. Caramba, né? A julgar pelo N da pesquisa, enfim, né? Caramba, quando você tem dados epidemiológicos que mostram que essas categorias profissionais, como profissionais de saúde, profissionais de educação, têm maior incidência do que a média populacional de burnout, de depressão, né, de transtornos ansiosos, de ideação suicida. Caramba, Sim. né? Isso é muito doido, assim. Quem são esses rostos, né? E aonde vão Sim. parar? Aonde vão parar, né? A gente discute não só saúde, mas se a gente pensar que trabalho e previdência viraram uma subsecretaria dentro do Ministério da Economia, né? Eu lembro que eu estava conversando com um rapaz que trabalha na Previdência, lá em Brasília, e ele estava falando, ele falou assim, olha, quando muda para o Ministério da Economia, ele falou, muda toda a lógica de pensar. A ordem que vem para a gente agora é assim, economizem. Economizem nos benefícios cedidos, economizem nos benefícios de prestação continuada. Tipo, não é a lógica do cuidar, não é a lógica da assistência ao outro, mas sim da lógica de economia, né? Então, Sim. assim, é um absurdo, né, a gente pensar esse discurso de, tudo bem, mas vão morrer idosos, como se, assim, só o que eles representam para o Estado, para a sociedade, são pesos, são gastos, são pessoas que contribuíram e muito, né, também, para que instituições e a nossa sociedade chegassem onde a gente está, né? E que também vem dessa lógica produtivista, né? É idoso, né? Exato, isso, é um gasto para o Estado, somente. Sim. É um absurdo, né? É um absurdo. O Bruno, falando da questão dos EPIs e da gestão, né? E aí você falou a questão do suicídio. Eu estava lendo essa semana, então, algumas reportagens, né, dos profissionais de saúde. E, e aí eu vi que na Itália já morreram duas enfermeiras, já cometeram suicídio, né? Uhum. É, nesse
nesse âmbito mais atual aí que a gente está vivendo. E aí uma fala que me chamou muito a atenção, que é de um enfermeiro que trabalhou no surto do Ebola também, ele escreve assim, nós trabalhadores da saúde não somos heróis, né? A gente tem uma visão muito romantizada também do trabalhador de saúde, né? Que é um trabalhador que está lá, que é uma vocação, né? E por isso ele vai aguentar tudo o que vem, né? De que eles são esses heróis, vamos dizer assim. Sim, eles são nossos heróis, mas eles são pessoas, né? Eles são pessoas de carne e osso e eles precisam de proteções para que não haja o adoecimento, né? Então eu vi uma live outro dia e agora eu tentei ficar lembrando quem foi que falou para não falar besteira, né? Mas eu acho que foi o Christian Dunker que falou, mas não tenho certeza, né? Então me perdoe se não foi ele. Que ele fala assim, não adianta só aplaudir os profissionais de saúde, né? Quando eles precisarem e quando eles precisarem fazer greve, né? Reivindicar, não é pedir, reivindicar os seus direitos, a população pega e fala que ele é profissional de saúde e ele tem que estar trabalhando, né? E tem que trabalhar 24 horas. Foi o Souto Maior que disse. Ah, sim. Um artigo dele recente. Exatamente, que eu li tanta coisa e a gente tem tanta informação, sim. Mas obrigada aí por trazer a referência correta, né? Então é isso, não adianta a gente ficar, tudo bem, a gente tem a solidariedade, né? Eu acho que é muito importante, a gente tem o reconhecimento, né? Mas que reconhecimento é esse? Né? É um reconhecimento porque está todo mundo apavorado e, nossa, que legal, que beleza, eles vão salvar, eles que estão lá, né? Reconhecimento não é só isso, né? Reconhecimento é também apoiar esses trabalhadores, né? E eu acho que é um momento aí que eles estão precisando desse apoio e que é um apoio de uma mobilização coletiva, né? Porque eles lá na linha de frente muitas vezes não vão ter condições de nem refletir sobre o que está acontecendo sobre eles, né? Eu acho que tem um sofrimento muito intenso e a gente sabe que em momentos de sofrimento a gente tem vários mecanismos de defesa aí que atuam, né? E que nos impede até de refletir sobre as próprias condições, né? Então, quanto à sociedade e não só a população diretamente envolvida, né, vamos dizer assim, precisa criar também essa mobilização para cuidar desses profissionais, né? E cuidar nesse sentido de reivindicar direitos, né? Porque a gente viu aí alguns discursos e até a medida provisória de, acho que a 927, 928, né? Falando sobre a questão dos trabalhadores trabalharem 24 horas, né? E descansar 12, quando na verdade o que a gente tem é um trabalho de 12 por 36. Então, por isso que eu quis trazer todas aquelas condições anteriores, que naquelas condições com um pouco mais de direitos, vamos dizer assim, né? Um pouco mais de recursos, os trabalhadores da saúde já estavam adoecendo e adoecendo muito, né? E agora, com toda essa... Novamente, né, com a lógica produtivista, com a falta de recursos, né, a falta de ações que possibilitem recursos adequados para os profissionais de saúde, a pressão já da própria vivência, né, esse medo, né, de ser contaminado, de levar o vírus para a própria família. Eu vi que tem alguns enfermeiros de Campinas que eles estão já vivendo isolados da própria família, isolados em outras casas, né? Então eles estão vivendo 24 horas de fato no trabalho, porque eles estão numa casa junto com pessoas que estão infectados, né? Ou seja, eles trabalham e estão sendo apoiados, entre aspas, né? Colocados nessa casa aí de cuidado.
com as mesmas pessoas e vivenciando essa pressão e esse sofrimento 24 horas por dia, né? Sim, pois é. Não, e isso a gente vê assim toda a sociologia dessa doença, assim, né, tudo que está acontecendo, dos familiares não poderem se despedir, né, das Uhum, pessoas, né, tendo que se despedir por tablets, etc., mesmo quando vão ser enterradas, né. Então, assim, a gente é algo que é difícil, né, difícil mesmo para imaginar, né, um outro ser humano tendo que ver isso tudo acontecer com outro ser humano, né. uhum, Isso não à toa, né? Estava lendo uma reportagem hoje sobre alguns dados preliminares de uma pesquisa lá da John Hopkins, né? Mostrando que a depressão cresceu 5% em médicos na China, né? E 7% em enfermeiros, né? uhum, Justamente por isso, porque é uma carga mental, né? Um esforço psicológico para estar ali, né? Se a gente respirando essas notícias, né, o tempo inteiro, via mídia, via grupos em WhatsApp, redes sociais, já tá uma coisa pesada, difícil de lidar, né? uhum, Para quem está ali vivenciando, né, tudo isso, é impossível fazer uma dicotomia de que é só um corpo, é só mais um paciente, né? Não dá, porque estão se perdendo gente assim aos montes todos os dias, né? Então, assim, uhum. tem diversas iniciativas, eu posso encaminhar alguns materiais para você, você encaminha Sim, para o seu público. uhum. Alguns materiais bem interessantes, né? Ontem mesmo, por exemplo, o NIOSH, né, que é o... O Bruno, deixa eu só Oi, fazer um parêntese aqui. claro. Daqui a pouquinho a nossa live ela vai se encerrar, que ela... Aí. Olha só, não deu tempo Voltamos? de. Voltamos, não deu tempo de ler, tá? Eu queria pedir pro pessoal, quem fez algum comentário, alguma pergunta específica, mandar de novo aqui, né? Apesar que o pessoal tá entrando ainda, e aí Eu até. não Pode sabia falar. não sabia que as lives de Instagram também tinham tempo. Sim, então, por isso que eu inicialmente tinha falado 1 hora por conta disso, né? Aí depois elas Entendi. ficam separadas, mas tá, tá Eu só tudo bem. ia colocar Uhum. algumas indicações de materiais que eu posso te mandar depois, né? Sim. Um foi lançado ontem, fim da tarde, pelo NIOSH, que é vinculado ao CDC, né? O Centro de Doenças, de Controle de Doenças dos Estados Unidos, né? O NIOSH é o National Institute for Occupational Safety and Health, isso, NIOSH. Eles lançaram um documento sobre profissionais de saúde, né, sobre, um guia assim para enfermeiros, para gestores em saúde, né, e outros trabalhadores em saúde, pensando nessa questão da, da saúde desses trabalhadores. Né. Tem a nota da Abras, que eu citei no começo, para Uhum. quem não estava, né, que saiu na revista da Proteção, posso encaminhar também a Sim. nota. Né. Vamos produzir alguma coisa enquanto frente ampla, né, como eu já disse Uhum. também. Enfim, tem vários materiais, eu estou com eles todos abertos aqui, eu posso encaminhar só especificamente falando de profissionais de saúde e esse momento da Covid, né? São materiais não só nacionais, mas também internacionais. Tem muitos materiais nacionais muito bons também, Uhum. que, novamente, né, são, assim, não respondem a questão por completo, né? Uhum. Até porque a gente teve aí também a portaria de ontem, né, a 639, que fala sobre convocar profissionais de Sim. saúde, né, eu acho que isso mostra o tamanho do problema, né, mostra a dimensão Uhum. do problema que vem sendo ignorado há um bom tempo, né, assim, se a gente pensar que ontem mesmo o Ministério conseguiu identificar que o primeiro caso que nós tivemos foi no fim de janeiro,
né? Então a gente está relegando essa questão já tem um bom tempo, então Uhum. mostra a dimensão, né? A gente tem falado aí de uma possível subnotificação, em alguns lugares estão, em algumas fake news aí estão falando de supernotificação, porque fulano morreu de, é, de causas de complicação do coração e estão colocando lá Covid, né, para supervalorizar. Não, pelo contrário, Uhum. não tem se dado tempo de atender, não se tem tido pessoas o suficiente, recurso suficiente para fazer a testagem, né, chegam a ter, né, acho que em Minas Gerais, se não me engano, estavam discutindo a possibilidade de exumação de corpos para se fazer esses laudos, né? Então, assim, a gente Uhum. está tendo uma subnotificação de casos, né? E acho que essa portaria do Ministério ontem que fala dessa convocação, né, de profissionais de Uhum. saúde, né, que não é uma convocação obrigatória, mas como ele vai fazer um cruzamento de dados com, Não é, com sabemos ainda, né, se é é, obrigatório ou não. ontem mesmo eu recebi num grupo um áudio um áudio, um texto da presidente do conselho daqui, de psicologia, daqui de São Uhum. Paulo, né, a Beatriz. Aí eu já fui falar direto com ela no particular, mandei para ela no WhatsApp, falei assim, viu, esse áudio aqui é seu mesmo, não é só para saber, porque já surgiu tanta coisa, né? Ela, Sim. não, o áudio é meu mesmo, a gente tá vendo ainda, tal. E aí o CFP Uhum. hoje lançou uma nota, né, de falar da gente, de nos cadastrarmos, né, de estar a par da questão, mas que o próprio Conselho Federal e os conselhos regionais estão ainda, né, vendo a relevância, inclusive jurídica da portaria, Uhum. né, e etc., como uma forma de resguardar seus profissionais também, né, porque Sim. se fala em pagar coisa de R$ 668, 667, R$ 668, né, para esses profissionais, para atuarem numa linha de frente que pode não ter segurança nenhuma, né, que é o que a gente está falando aí, Uhum. pela falta de condições para o trabalho, né, Sim. mas que, por outro lado, já é uma discussão que foi posta lá atrás, desde quando a gente discute em 2015, se não me engano, o programa Mais Médicos, já se falava sobre isso, né, sobre uma brecha na nossa lei que permitiria que nós, profissionais de saúde, estivéssemos à disposição do SUS, né? Uhum. Não só em casos de crises, assim, né? De crises pandêmicas, mas esse caso sim se exacerba, né? Mas enfim, fui falar direto com ela, né? Com a Beatriz, ela pediu para ter calma, Uhum. que eles estão analisando aí, então a gente ainda não sabe, né? O que a gente sabe é que Sim. o Ministério vai fazer um pareamento de dados, né? Porque ele vai receber, vamos dizer assim, a lista de todos os vinculados àquele conselho, né? De categoria profissional, e não foi lá e fez, Uhum. né, a inscrição e não fez o tal do cursinho, né? Então Uhum. fica assim uma coisa não obrigatória, mas ao mesmo tempo também te- Subentende-se que tem vai um ter certo alguma um certo punição, né? panoptismo aí, uma certa Uhum. vigilância quanto a isso, né? Sim. Mas isso pegou todos nós, assim, eu mesmo, né, conseguindo fazer o home office, conseguindo fazer tudo que eu tenho para fazer em casa, isso me baqueou um pouco, né? Não Uhum. pelo fato Sim. de talvez ter que ir, né, para a linha de frente, porque fico também pensando nessa forma de ser útil nesse momento, né? Uhum. Não somente com tudo isso que a gente já está fazendo, lives, produções de conteúdo, né, as notas da Abrache, enfim, mas fico pensando nisso, mas me deu a noção da subnotificação e da dimensão do problema, né? Porque Uhum. é uma coisa que muitos analistas, né, como o Átila Yamarino, né, o biólogo que foi um dos primeiros a falar, né, sobre a Covid, ele falou, olha, é interessante a gente pensar que na China aconteceu ali em Wuhan, né, na província ali de Hubei, né, na Itália está acontecendo na região da Lombardia, né, conversei com uma colega que na época que eu morei lá em Paris por conta do doutorado, ela uma italiana que morava lá, ela é de Turim, eu perguntei para ela, falei, ó, Turim é praticamente do lado ali de Milão, né? Como é que tá? E ela falou, não, Turim tá mais controlado, tá mais tranquilo, né? É Milão e arredores, assim, tipo o ABC de Milão,
que está dando Uhum. problema. Então, nesses países, os focos estão muito concentrados, né? Sim. Agora, Estados Unidos, principalmente, Inglaterra e aqui, né, a coisa está disseminada, assim, né? Uhum. A gente tem um país de proporções continentais, né? E Uhum. tem as nossas mazelas sociais, né? Que eu apontei no texto lá que eu publiquei na quinta-feira no blog da Fiocruz, né? Sobre a gente ter cerca de 13,6 milhões de pessoas morando em favelas, né? Pessoas, 10 pessoas dividindo um cômodo, Uhum. ah, somente 84 cidades no Brasil, né, dos mais de 5 mil municípios que nós temos, que cumprem todos os requisitos de saneamento básico. Né? A gente Sim. tem mazelas sociais que favorecem, né, o contágio e que pode ser um extermínio de massa, né? Uhum. De populações vulneráveis. E aí a gente chega até a questionar, não quero levantar nenhuma teoria da conspiração, né? Mas assim como o subfinanciamento de saúde e educação possa ser um projeto, né? Dá a entender que o abandono, né, Assistência. Uhum. desse cuidado e assistência nesse momento também é um projeto de extermínio dessas populações vulneráveis, de população idosa, né, da população Uhum. negra periférica. É algo assim, a gente talvez não esteja lidando ainda com os números reais, né? Mas a gente já tem notado esse aumento, né? De ontem para hoje, o caso de mortes se ampliou em 50%, né? Cada vez Uhum. subindo. E aí eu acho que essa portaria do Ministério, essa 639, nos deu um pouco esse choque de realidade. Olha, nós podemos inclusive convocar biólogos, veterinários, Veterinários. Uhum. dentistas, né? Psicólogos, tudo para fazer um atendimento em primeiros cuidados. Ou seja, qualquer profissão ligada a ciências biológicas, né, não necessariamente Uhum. as ciências da saúde, Sim. podem ser chamadas, né? Ou seja, Uhum. qualquer entendimento que você tiver sobre biologia e fisiologia do corpo humano, né? Vamos lá, né? Eu Assim, acho que mesmo. assim, desculpa, mas Não, para pode falar. quem talvez entrou e pegou a conversa assim andando, né? Só para reforçar, né, que a portaria do Ministério da Saúde, né, que ela pede para que todos os profissionais de saúde se cadastrem mediante aí cada respectivo conselho, né, para fazer um treinamento, uma capacitação para lidar com a demanda aí do Covid-19, né? E dentro disso, não especifica muito bem a obrigatoriedade, mas coloca, né, que os conselhos vão ser responsáveis por notificar aqueles profissionais que não se cadastraram e não fizeram o treinamento, né? E que esses profissionais poderão ser chamados, então, a qualquer momento para lidar aí com a questão da saúde, né? Então, quando a gente fala de saúde mental dos profissionais de saúde, eu acho que isso que você falou no início, né, o quanto isso também a gente se sente muitas vezes impotente, né, e às vezes a gente quer fazer mesmo alguma coisa, mas quais condições serão dadas para que os profissionais semi-voluntários, vamos dizer assim, né, porque aparentemente não vai ter um registro profissional disso, né, não vai ser um trabalho formalizado, né, talvez ganhe-se alguma coisa para ir lá, sei lá, talvez para transporte, deve ser, não sei o que eles estão pensando, né? Uma sobrevivência mínima. Então, por isso que eu falei semi-voluntário, mas ao mesmo tempo também que não tem registro, também não é um voluntariado, porque as pessoas não necessariamente é, vão se disponibilizar aí de livre e espontânea vontade, né? E como que fica, além dos outros trabalhadores que já são regulamentados, esses novos, né? Quais serão essas condições de trabalho que vão ser impostas, né, para os trabalhadores de saúde. Então, isso
Acho que a gente está vendo aí que tende, né, a precarizar um pouco mais ainda a situação, né? É claro que é igual você falou no início da live, né? A gente está vivenciando qualquer análise, qualquer crítica é muito primitiva ainda, né? Porque a gente está vendo as coisas mudarem assim. Da noite pro Ontem, dia. da noite para o dia, eles colocam Uhum, essa portaria, talvez amanhã não exista mais, né? uhum. Mas são Ainda mais nesse preocupações. governo, que tudo se volta atrás também, né? Então, mas são preocupações, né? São preocupações aí, porque se vai para frente, quais vão ser as condições de trabalho aí, nossa, né? Dos profissionais de saúde como um todo, né? Uhum. Então, eu acho assim, essa é uma coisa para a gente refletir, né? E se mobilizar também antes de assumir, né, alguns compromissos, por exemplo, de fazer cadastro e achar que é apenas uma atitude humanitária, né? Porque talvez a gente vai ser colocado aí numa situação muito difícil, inclusive, Uhum. né? Pensando que talvez a gente vai lá para ajudar, porque Uhum. realmente a gente está compadecido aí com o sofrimento dos outros profissionais que já estão lá na linha de frente, mas, né, pode ter até uma decisão nessa ânsia, né, de ser solidário, que o brasileiro ele é solidário, né, isso é muito bom, mas também pode ser muito ruim, né? Uhum. E Com certeza. como que você vê assim um parâmetro mais genérico aí da mobilização coletiva, né, em relação a essas condições de trabalho, tanto dos profissionais que já estão lá na linha de frente e também dessa possibilidade de ser convocados mais profissionais. Bom, eu acho que, assim como eu estava trazendo no começo, né, que essa crise está estancando, né, está estancando, por exemplo, a necessidade, a importância da ciência, da pesquisa, dos profissionais de saúde, dos profissionais de educação, né, porque até brinquei em outras lives, né, só perguntar para os pais agora que estão com as crianças em casa a importância de um professor, que eles vão saber a resposta na ponta da língua, né? Sim, Todos aqueles que defendem a educação domiciliar a distância. Uhum, devem ter mudado de opinião, né? Então, assim, eu acho que isso também está mostrando para a gente, né, a falta de... está estancando para a gente a necessidade desse buraco que ficou de representatividade, de esvaziamento de uhum, coletivos, né? Sindicatos, movimentos sociais, conselhos, né, para se rever essa questão de uma representatividade, porque quem está ali na ponta, ele vai estar tentando sobreviver, ele vai sim, estar tentando fazer o seu melhor, porque ele entende ele tem a noção a importância. importância do momento, Uhum, a complexidade do momento, né, uhum, e não vai conseguir ter tanto engajamento, tanto envolvimento com algo coletivo. Então, aí que é necessário, né? Aí que seria muito uhum, necessário o sindicato, um conselho estar solidificado para ele conseguir dar esse respaldo, né, para esses sim. profissionais agora, né? Que é o que nós pesquisadores, professores, estamos tentando fazer, né? Propor essa live, propor que uma associação de defesa de saúde do trabalhador pense essas questões, né, Uhum, isso, em termos de uma representatividade, de um coletivo, né, de uma sim. coletividade que precisa se unir, mas não para defender somente os seus interesses Individuais, né? de categoria, aquela coisa Uhum, bem clubista, né, porque, assim, o nosso conselho chegou no começo, né, a flexibilizar as regras de atendimento online, né? Eu achei muito interessante, muito importante, né? Mas chegaram também a falar sobre a valorização do profissional, sobre o nosso pagamento, né? Que tudo bem, eu compreendo que é necessário, é disso que nós vivemos e é a valorização mesmo da profissão, né? Mas a gente não pode culpabilizar também profissionais que queiram fazer um momento, um dia na sua semana para atender gratuitamente, porque esse é o momento de
solidariedade, né? Caramba, a gente tá vendo diversos profissionais que estão nos salvando nessa quarentena, dando aulas de pilates, dando aulas de yoga, inglês, tem orquestras fazendo concertos, né? Tudo isso para minimizar essa situação tão pesada, né? Então eu acho que não é justo também que a gente faça uma criminalização de quem quiser dispor o seu saber, o seu fazer, né? Em nome desse momento, né? Que pede essa solidariedade, né? Então, de fato, precisa ser uma coisa com calma, organizada. O momento nos exige essa pausa, né? Essa inflexão, a gente pensar melhor sobre tudo isso que estava tão desvalorizado e que hoje está se mostrando tão importante, a pesquisa, a Sim. ciência, o SUS, né? E que, de fato, aí então os conselhos, sindicatos precisam pensar nisso. Como eu vou, né, enquanto um coletivo que tenha um pouco de força, né, Sim. mesmo que eles também tenham perdido a força por, né, muito tempo, desde a reforma trabalhista, quando foi retirada, né, a proposta da contribuição Sindical. obrigatória aos sindicatos, né? A gente sabe que eles vêm sendo desmontados, muitos sindicatos vendendo as suas sedes para conseguir continuar atuando, né? O de psicologia daqui de São Paulo, inclusive, é um deles, né? Que pôs a sua sede à venda, né? Então eles também estão, né, sucateados, mas a importância disso é para que eles possam dizer, ó, pera lá, legal, vamos fazer tudo isso aí, mas vamos fazer de uma forma organizada, porque eu tenho que defender a minha categoria, eu não vou botar também todo mundo para morrer, né? Seria a mesma coisa você mandar as pessoas para uma guerra sem armas, né? Sim. Dizer assim, ó, não, você tem que se alistar, você tem que ir defender o seu país, mas ó, acabaram as armas, então vai lá tentar matar os outros no soco, né? Então é um absurdo, né? Por mais que a gente faça, tem alguns analistas que fazem uma análise de que não é um cenário necessariamente de guerra o que a gente vive, que defendam que inclusive a gente não precisaria ter o orçamento de guerra, né, específico, mas sim tirar das contas e gastos públicos já preconizados. Quando eu me deparei com essa portaria de ontem, eu confesso que eu fiquei um pouco chocado nessa questão mesmo, né? De fato, de uma convocação, e parece ser uma coisa que seria, inclusive, aleatório, né? Eu, com 10, 15 anos de formado, poderia estar com pessoas com mais tempo de formação, ou que ainda nem se formaram, né? Então não tem nem aquela estratégia de guerra de ser chamados mais jovens, etc., né? Seria uma coisa totalmente aleatória para qualquer lugar, de qualquer forma, né? É bem complexo, né? Porque não realmente a gente as coisas que são feitas, né? Como você falou, o governo volta atrás porque as coisas que são feitas me parecem muito impensadas, né? Muito impulsivas, né? Nas coxas, né? Não tem dados, né? Essa coisa de um isolamento vertical, quais são as bases científicas para isso? Aonde foi adotado isso, né? Deu certo. O único país que tentou fazer isso foi a Inglaterra e voltou atrás, né? Porque viu que não estava dando. Então, assim, é tudo num machismo, né? Sim. Tudo num E tentativa e como erro. isso vai impactar diretamente a sociedade e nós, né? Os Exatamente. trabalhadores. Deixa eu ler Exatamente. aqui o que o pessoal, a Acho Poliana que está na falou. hora da gente abrir para as perguntas. Estamos só nós Pode, falando. isso, podem mandar as perguntas, né? O pessoal já tinha mandado na outra. O Equador está em estado de calamidade, corpos pelas ruas, né? Imagine você não ter mais caixões para enterrar os corpos, como ter saúde mental, vendo tudo isso. Difícil. A Poliana fez esse comentário. A Amanda falou: nós, enquanto profissionais de saúde, devemos observar nossos limites também. Vejo o tanto de projetos que estão acontecendo e muitos querendo dar conta de tudo, né? Professor, manda os materiais. Parabéns pela iniciativa da discussão da live. Parabéns pelas falas. Bom, eu acho que retomando um pouco, né, o nosso objetivo dessa live, que para mim era um objetivo muito amplo mesmo, né? Mas como a temática e a saúde mental dos profissionais de saúde, a gente não pode deixar de especificar um pouco esse assunto, né?
E aí é aquela questão, né? O que fazer, né? O Dejure, ele tem um livro que é Suicídio, o que fazer? E aí eu penso, saúde mental dos profissionais de saúde, o que fazer, né? A gente vê aí todos esses dados preocupantes, né? Que a gente já tinha e agora essas outras notícias, que isso vai virar dados daqui a pouco, mas a gente já tem noção da realidade, né? Como essa realidade está sendo dura aí para os profissionais de saúde. E o que a gente entende, né, Bruno? Eu acho que eu vou falar um pouquinho, você depois complementa também. Claro. Enquanto os psicólogos, né, da área de saúde do trabalhador, o quanto é necessário ter uma regulação, né, da saúde mental, em relação às condições de trabalho, ao processo de trabalho e ao sofrimento também, né? Então, eu costumo explicar assim para os meus alunos, né? Que o Dejure, ele é categórico em dizer, né, que precisa mudar a organização de trabalho, né? Quer dizer, é isso ou as pessoas vão continuar adoecendo, né? Então, para o profissional lá de saúde, ele ter uma regulação da sua saúde mental, eu acho extremamente importante as ações individuais, né? Inclusive, até fazendo, vamos dizer assim, uma divulgação, né? Eu também entrei no trabalho voluntariado aí, né, para atender profissionais de saúde especificamente, né? Tô querendo montar um grupo para fazer atendimento online em grupo desses profissionais de saúde, né? Para prestar um acolhimento, né? Não é um processo terapêutico, mas é um acolhimento nesse momento aí de grande sofrimento. Também acho super importante as ações individuais de psicólogos e outros profissionais de saúde. Eu vejo muita coisa também, né, em relação à saúde que está sendo colocada aí de modo gratuito. Acho muito importante. Mas a gente entende, né, em saúde do trabalhador, a gente trabalha muito com o coletivo, né? As estratégias individuais não dão conta. Assim como somente os usos, né, dos EPIs não dão conta, e aí reforçar, né, somente, né, eles são sim essenciais, são importantes, né, mas não é só isso, precisa haver essa regulação. E quando não há essa regulação entre sofrimento, trabalho e formas, né, do sujeito ele poder recuperar esse tempo, esse desgaste do corpo, a conta a gente já sabe que é o adoecimento, né? A conta a gente já sabe. Então, desse ponto de vista aí da saúde mental dos profissionais, cada profissional aí, na medida do possível, né? Eu acho que precisa pensar muito nessa regulação, né? Nas formas de regulação que esse profissional ele vai ter, embora muitos deles estejam, né, sendo quase que obrigados a estar no trabalho 24 horas, né? E aí a importância disso que você está falando, né? Das associações, dos coletivos, dos sindicatos, dos conselhos, né? De lutar pelo direito de quem não pode lutar pelo direito, né? E aí, quando a gente fala de sofrimento, a gente necessariamente tem que falar de organização. Se a organização ela continuar, né, sendo negligente, tomando atitudes impensadas, né, sobrecarregando os trabalhadores, nesse momento, sim, tem que ter trabalho, né? São os trabalhos essenciais, eles precisam trabalhar. Lógico que eles que vão salvar muitas vidas, né? Mas quais são as formas que o Estado, né? Porque o Estado é responsável agora pela gestão aí, essa organização toda tem a ver muito mais com o Estado, né? Principalmente aí por conta da questão do SUS, porque a gente vê que o Covid, né, a Covid está sendo tratada pelo SUS, né, e não pelos hospitais particulares. A não ser que
sejam hospitais grandes de referência, que também tem alguma verba ali do SUS, né? Então, como que o Estado, né, nesse momento, ele precisa criar condições aí de trabalho para esses profissionais, para que os trabalhadores não sejam só as vítimas da Covid, que estejam em sofrimentos familiares, mas também os profissionais, né? Então, nesse sentido, eu gostaria que você, se você pudesse falar um pouco dessas ações do Estado, né? Quais são as ações efetivas aí do Estado para lidar com com a saúde também dos trabalhadores? Eu acho que você falou da organização, né, do trabalho, mas essa organização do trabalho responde a um projeto, né, um projeto de sociedade, um projeto econômico, né, assim, o Marx ele falava sobre o Zoopolitikon, né, o homem é um animal que faz política, né, é um animal que a política está em tudo, né, o fato de eu e você podermos estar em casa e outros trabalhadores não, falam sobre algumas políticas que mostram o funcionamento da nossa sociedade, né, então assim, parece tão mais fácil, infelizmente, dizer o que o Estado não está fazendo, né, para cuidar da saúde dos trabalhadores da saúde ou os informais, né? O nosso foco aqui é falar dos trabalhadores da saúde, mas você mencionou, né, os informais, os trabalhadores de aplicativos, que são os que estão trazendo os alimentos nas nossas portas, né? Os pequenos agricultores estão fazendo isso, diversas iniciativas, né, de pequenos empreendimentos para sobreviver, né? Pequenos trabalhadores informais também, mas eu trouxe alguns dados aqui, né? A gente perdeu nessa discussão aí de subfinanciamento do SUS, de destinação de verbas para outras coisas, enfim, cerca de 20 bilhões, né, nesses últimos 20 anos, 30 anos, desde o seu surgimento, assim, né? O SUS tem aí um déficit de financiamento, né? O Sindicato dos Médicos aqui de São Paulo recebeu mais de 100 denúncias de faltas de condições de trabalho em 2 dias recentes, né, por conta da Covid. Isso vindo de hospitais particulares, de grandes hospitais, de grandes redes aqui de São Paulo, como de hospitais públicos, né. Faz mais ou menos 6, 7 anos que os profissionais de saúde não têm um reajuste, muitos deles por conta de baixos salários, de baixas condições, de baixa capacidade para o trabalho, né, de baixa autonomia no processo de trabalho, tem duplo vínculo, né, isso é muito comum nas profissões de enfermagem, né, fisioterapia, enfim, terem duplo vínculo, então trabalham ali no hospital público e muitas vezes na iniciativa privada também, e a iniciativa privada paga mais, então deixa o público, então a gente tem um déficit também de profissionais, né, porque daí não se abrem concursos, não se contratam nem por OS, né, que seria a alternativa aí, e aí você tem então, sei lá, tipo, antes você tinha 5 profissionais para dar conta de 5 pacientes, agora você tem um profissional para dar conta de 5 pacientes, né? Então, a baixa de recursos, quando a gente diz, não são só de recursos de materiais, né? Mas mesmo de recursos, mesmo de pessoas, né? A gente está vendo a importância aí da nossa profissão e de outras de saúde que, historicamente, tem déficit, né, nos espaços, né? A gente vê aí profissionais tocando o serviço sozinhos, né? Então a gente tem que achar, né, um ponto de equilíbrio nesse momento de como cuidar desses profissionais e de manter um bom atendimento para os pacientes, né, que estão precisando. Mas não dá para jogar, né, deixar esses trabalhadores ao léu, né? Então, assim, que eu falei que é mais fácil falar sobre o que o Estado não faz, né? Se a gente pensar que dentro do extinto Ministério da Saúde, né, a gente teria ali uma norma regulamentadora, número 32, para cuidar de serviços de saúde, né, que não é uma das mais antigas que a gente tem, pelo contrário, ela, se não me engano, é daí dos anos 2000, ou fim dos anos 90, né? É uma norma regulamentadora que, por exemplo, vai falar das cargas de forma isoladas, mas não fala nada de violências, né?
das violências Uhum. que a gente estava falando, das violências físicas, psicológicas Sim. sofridas, não fala de trabalho em turnos, né? Basicamente, né, o trabalho em saúde, né, médicos e enfermeiros principalmente, tem trabalho em turnos, né, e isso já tem vastos estudos que mostram, né, a problemática do trabalho em turnos e no trabalho noturno principalmente, né, vai desde coisas banais a gente a pensar, né, que assim, o espaço de trabalho vai servir à noite a mesma alimentação que serviu para os profissionais da hora do almoço, né. Então, assim, se naquele dia teve feijoada, a pessoa vai comer feijoada às 3 horas da manhã também no seu turno, sabe? Né? A gente saber que o sono da manhã não é tão reparador, enfim, né? Sim. E é triste, então, que só nesse momento, né, esses profissionais sejam valorizados e é isso, né? O que o Souto Maior escreveu naquele artigo. É muito mais do que só bater palma na janela, né? Uhum. Quando eles saírem para a rua pedirem greve, né, por falta de condições, porque os jornais só noticiam quando a coisa está sucateada e fulano ou ciclano teve que fazer um atendimento sem luva, sem máscara, como se fosse culpa dele, Sim. né, Uhum. tem uma culpabilização da vítima, né, Uhum. que a sociedade consiga e os governos consigam entender que essa valorização vai desde antes. Por isso que esse sucateamento é um projeto em nome de benefícios particulares. Acho que tem um documentário muito interessante, né, que é aquele do Michael Moore, né, o SICO, SOS Saúde, ao qual ele mostra diversos sistemas de saúde no mundo, né, comparando com o norte-americano, em que não existe um sistema público, né, um sistema estatal de saúde, né, é, e aí também, assim, pensar que essa valorização também não é só salarial, mas justamente disso que a gente estava falando, de transformações da organização do trabalho, das condições de Sim. trabalho, né? Uhum. De jornadas extensas, desses turnos noturnos, né? E aí, o que a gente tem... você me perguntou o que o governo está fazendo e eu falei que é mais fácil dizer o que ele não está fazendo. Quando a gente Não, é pensa... que o que ele deveria, né? Porque fazendo Isso, a gente verdade. já sabe. Porque quando a gente pensa que eles editaram, né, aquelas medidas criminosas como a MP 927, 928, né, que fala Uhum. que, é, que essas pessoas têm que ir para o trabalho de qualquer forma mesmo, né, que vai na contramão de melhorias do Sim. trabalho, que o artigo 29 lá vai falar sobre... vai colocar ali um jabuti para se pensar a questão da caracterização do nexo de causalidade, né? Sim. Eu até Uhum. estava vendo uma notícia hoje que o senador Paulo Paim, do Rio Grande do Sul, né, ele foi um dos que participou da auditoria do projeto da Previdência, né, ele está nessas questões aí, ele tem uma tradição em sindicatos, né, enfim, chegou a ponto dele ter que propor um projeto de lei 1192, de agora, né, de anteontem, se não me engano, para mostrar, para equiparar a contaminação dos profissionais de saúde, contaminação de Covid, como acidente de trabalho. Uhum. Um projeto de lei que precise falar de profissionais. Uma coisa é se a gente estivesse falando de profissionais de caixas de supermercado, por exemplo. Né? Sim. Tudo bem, ela contraiu o vírus no trabalho, o que é mais possível, porque ela deve ficar ali suas 6, 8 horas, né? Uhum. Ou mesmo no trajeto casa-trabalho, que isso também é um Uhum. acidente de trabalho, certo? Mas para profissionais de saúde, né? Assim, a ponto de ter que ter um projeto de lei para demonstrar isso, porque a MP, O o óbvio ele óbvio, tem que ser colocado como lei, né? exatamente, né? E Eu a acho gente que tem quando. alguns dados desculpa, só para Não, pode encerrar, né? falar. A gente Uhum. tem dados aí do Corém, né? O Conselho De enfermagem. de Enfermagem, Conselho Regional de Enfermagem daqui de São Paulo, que mostra já historicamente uma redução da capacidade de profissionais, né, de enfermagem para atender a demanda aqui no estado de São Paulo, e que muitos têm um desejo de abandonar a profissão, né, porque tudo isso que é vendido para a gente, essa ideia do heroísmo, né, Sim. de uma profissão sacerdotal, né, que é a medicina, a Uhum. enfermagem, profissões do cuidar, né, eles chegam lá e vê que não é tão glamuroso assim, né, que a coisa é muito mais triste, né.
Uhum. Então, só queria colocar esses dados. Sim. Eu acho que a hora que eu fui fazer a pergunta, eu devo ter. Não fiz corretamente, né? A minha pergunta, assim, mais específica seria: qual é o papel do Estado, né? Ah, sim. Porque nesse momento, o Estado que é a organização de trabalho, né? Nós estamos falando de organização que é o próprio Estado. Então, qual que é o papel aí da organização de trabalho ou do Estado nesse momento, né? Para a saúde dos trabalhadores da saúde? O Estado, ele, no capitalismo, né, historicamente, o Estado ele serve para fazer essa mediação do conflito capital-trabalho, né, sempre pendendo para o mais forte. Né? Então, na verdade, ele faz uma regulação. Né? O Estado neoliberal, o Estado mínimo, todas essas propostas aí, desde de antes até do consenso de Washington, né, medidas lá, desde governos da Margaret Thatcher, Ronald Reagan, né, e eles colocavam essa ideia de quanto menos o Estado se envolver, né, melhor, né, deixar para que o mercado se regulasse. Uhum. Só que eles esquecem que, dentre as medidas do próprio consenso de Washington, né, dizia que, assim, que o Estado deveria dar conta de onde o mercado não chegaria, que são das pessoas que precisam de uma assistência social, são de populações vulneráveis. Né? Então, até as medidas neoliberais, né, previam coisas como a renda mínima. Né? Sim. O próprio Milton Friedman, que Nobel em economia da Escola de Chicago, né, a mesma do Guedes, que foi a teoria neoliberal, ele, ele propunha isso, né, uma renda mínima para essa população que passa desapercebida, desassistida. Né. Uhum. Inclusive, é uma reivindicação de pautas de movimentos sociais de que, na verdade, o Estado já é mínimo há muito tempo nas favelas, né, por exemplo. Né. Então, o papel do Estado, né, a meu ver, seria esse de dar uma proteção social. Né? Uhum. E eu acho que essa crise mostrou isso, porque todos os governos, né, a Alemanha está bancando 80% da remuneração dos seus trabalhadores, a Irlanda 70%, a Dinamarca 70%, estão dando créditos de financiamento para microempresários, né, estão se cuidando das pessoas para que elas possam se cuidar da saúde e que as coisas não tomem proporções. Aqui não, né? Aqui se fala em suspensão de contratos de trabalho, de, de redução dos salários, Uhum. né? Então, assim, esse Estado, né, com esse projeto histórico neoliberal, ele a gente Uhum. não pode, a gente não está podendo contar muito com ele, não. Né? Sim. Ele não É. cumpre o seu papel mínimo. Né? Sim. Que até, como eu disse, os precursores do Estado mínimo dizem que um mínimo ele tem que fazer também. Nem Sim. esse mínimo. Né? Ele é praticamente um Estado zero. Né? Sim. Essa minha pergunta, inclusive, foi provocativa mesmo, né? Com certeza. E eu acho que para quem está vendo também, né, acho que nessa ideia aí da gente levar essas informações, esse debate, essa reflexão, né? Então, a, acho que nós, né, enquanto trabalhadores, enquanto população, né, não entendermos que o Estado ele tem um papel de proteção mínima, né, voltando aí para os trabalhadores da saúde, mas não só para eles, para as populações vulneráveis, para os trabalhadores formais e informais, né? A gente fala dos trabalhadores mais vulneráveis, mas o formal ele também agora é um trabalhador vulnerável, né? Uhum. Então, enquanto a gente não entender que o papel do Estado é sim proteção, né, da sociedade, a gente vai continuar adoecendo pessoas, vai continuar sobrecarregando os profissionais de saúde, as pessoas vão continuar passando fome, né? As pessoas vão continuar perdendo seus empregos sem garantias de direito. Com Né? Então, certeza. eu acho que o objetivo para chegar dessa minha questão para você, eu acho que é de chegar nisso, né? Porque ainda Uhum. vejo, infelizmente, muitas pessoas
ideologicamente identificada com esse discurso neoliberal, né? Uhum. Isso é muito triste, porque é agora que a gente está vendo o quanto isso tudo está fazendo falta, né? Tanto Uhum. para a população quanto para os trabalhadores, né? Uhum. Se a gente for pensar aí, o trabalhador, ele é a população vulnerável já por pela própria condição dele de ter que trabalhar, né? Vamos dizer assim, Sim. e não ter lucro para gerir, etc. Então, todos os trabalhadores, eu acho que eles entram nessas condições da mesma forma, né? Eu tenho até um preceito no direito trabalhista, eu não sei até se tiver algum jurista nos ouvindo, me corrija, não sei se ele tem mais um uso tão habitual, até por um certo preconceito no termo, né? Mas assim como a gente tem no direito civil a questão do indúbio pro réu, né? Na falta de provas favorece o réu, você Uhum. tem no direito trabalhista um indúbio pro mísero, né? E se não me engano, havia até algo mais adjetivante, assim como indúbio pro mísero mendicante, sabe? Alguma coisa assim, tipo, que o trabalhador é essa parte, né, na falta de provas, favorece a parte miserável da relação, né? Sim. Então, E agora? vai muito de encontro com isso que você está colocando, né? Uhum. E agora a gente vê como que isso também se perde, né? A partir da, das leis trabalhistas aí, da nova regulamentação, né? Que se o Uhum. trabalhador não provar que ele estava certo, ele tem que arcar com as custas ainda do Exato, processo, né? exatamente. Como que cada vez mais está enfraquecendo aí Uhum. os trabalhadores, né? Como se Não sei fosse uma se... relação de igualdade, que não é, né? Uhum, sim. Deixa eu só ver aqui uma questão. Meu celular está quase acabando a bateria. Pois é, aqui também. Vamos E a lá. gente tem que encerrar porque a gente já está próximo da segunda hora, né? Pois é. A gente falou de fazer uma segunda live, mas não era hoje, né? Não, A gente mas acabou ou se emendando. estender seriam uns 10, 15 minutos, né, Bruno? Pois Mas aí é. a gente se empolgou muito. Mas Uhum. tudo bem. Acho que tudo, é sempre muito produtivo discutir essas questões, Com né? certeza, com certeza. Vou ler uma pergunta aqui da Ana. Ela falou assim: como vocês entendem o pronto-socorro psicológico aplicado aos profissionais de saúde? Tá? Eu vou. Acho que só vai dar para responder essa, né? Ela perguntou também especificamente para Tá. você depois. Bruno, você acha o pronto-socorro? Eu não entendi o que ela quis dizer. Não sei se ela está querendo dizer pronto atendimento. Acho que. Você Não, acho que quer essa dizer, questão. Acho será que. que é o pronto atendimento? Pode ser um pronto-socorro, um pronto atendimento psicológico, né? Eu acho que nesse momento específico, se a gente estiver falando desse momento específico, né, já tem iniciativas nesse sentido, né? Como a gente estava falando, de profissionais da nossa área que estão se dispondo, né, a atender essas pessoas, não só profissionais de saúde, mas no seu caso, né, você está se dispondo a Uhum. atender profissionais de saúde, mas a população em geral, né, para um atendimento, seja online, seja por telefone, né, a minha cidade Uhum. mesmo, né, em Araraquara, foi implantado um plantão psicológico, por exemplo, por telefone, né, durante a pandemia, né, porque é Sim. isso, os casos, né, de muita angústia, de muito medo, né, têm surgido demais, né, mas Uhum. se a gente pensar isso enquanto um projeto, eu, né, sou suspeito, eu acho extremamente necessário que não só o psicólogo, mas diversos outros profissionais de saúde estejam em todas as instâncias do SUS. Né? Então, que ele possa estar ali desde a unidade básica de saúde, né, da estratégia de saúde da família, nas médias complexidades, nos CAPs, nos CERESTs, nos NASFs, enfim, e inclusive nos hospitais também de alta complexidade, né, que você possa ter psicólogos de plantão, vide que como eu falei, independente do momento, os transtornos psicológicos, né, os transtornos psiquiátricos têm crescido aos Sim. montes, né? Já é sabido, né? A terceira maior causa de afastamentos, de perda de dias de serviço no trabalho, né? Pelos dados da Previdência, né? Pelos dados do Ministério da Saúde também. Cada vez mais você tem notificações de transtornos ansiosos, de pânico, etc. Investigação causal mais robusta, você vê que isso tem relações com o trabalho, né?
Então imagine, esses profissionais de saúde, eles precisavam ter quem cuide do cuidador, né? Sim, desde sempre, né? Uhum, Eu acho que essa questão aí do pronto atendimento é uma questão super importante, porque o pronto atendimento, ele lida com questões emergenciais, né? Então, por todas essas questões aí de sofrimento, de angústia do trabalhador da saúde, é importante que ele tenha um amparo psicológico, né? Eu acho que isso é de grande valor aí, né? Mas é o que a gente sempre pensa em relação à saúde dos trabalhadores. Além das práticas individuais, né? Elas também precisam ser pensadas nas questões coletivas e de direito. Então, eu acho que sim, é um momento em que as pessoas estão precisando muito, né? Desse suporte psicológico. E eu acho que é isso muito válido para prevenir que o sofrimento ele gere um adoecimento, né, e que agrave essa condição de saúde, mas sem deixar de pensar também nas outras estratégias que a gente discutiu aqui o tempo todo, com né? certeza. Bruno, eu queria te agradecer. Eu que Infelizmente, nós vamos ter agradeço. que encerrar, né, essa live. Eu gostaria de também deixar mais ou menos assim para as próximas discussões. Eu acho que é muito válido, né? A gente poder discutir essas questões de saúde dos trabalhadores sobre outras perspectivas. Hoje a gente quis focar nos profissionais de saúde. Eu acho que em outros momentos a gente vai poder falar de outros profissionais, né? Já deixo em aberto um convite futuro, né? Estamos à Para a gente disposição. falar de outras categorias também, né? Agradeço muito o seu apoio, né? A sua representação, a sua representatividade, né? Você aí, a partir da Abrast, tá colocando esse espaço também, né? Queria pedir aí para as pessoas que a gente não conseguiu responder as perguntas, né? Queria pedir desculpa, né? Mas o tema é realmente complexo. Acho que a gente pode ficar à disposição, né? No Instagram da Brast, no meu Instagram, se vocês quiserem mandar perguntas, tá? Inbox, né? A gente pode responder depois. A gente pode também colocar o que a gente citou aqui, eu acho importante. E obrigado por passar esse tempo aí discutindo essas questões tão importantes, né? Que nunca esgotam, né? Da complexidade dos assuntos, mas que a gente está aqui para isso, né? Para Com discutir certeza. e refletir sempre. Com certeza. Eu que agradeço, viu? E te parabenizo mais uma vez pela iniciativa, muito bacana. A gente, para nós aqui, não vimos a hora passar, né? De tanto que a Sim, gente se interessa, se importa, né? E pensa mesmo que essa é a nossa forma de contribuir, né? Dentre outras, nesse momento. Então, tá de parabéns pela iniciativa. Estou à disposição para outros assuntos, né? Isso a gente focou realmente na questão dos. Foi o seu pedido, né? Que a gente focasse na questão dos profissionais de saúde, mas só para ter uma noção, por exemplo, na segunda-feira, fim da tarde, eu vou estar numa outra live com o pessoal do Sindicato dos Servidores do Judiciário, que também querem legal. falar sobre sobrecarga de trabalho nesse momento, né? Porque eles estão todos aí também em casa, ninguém está sabendo muito como que o judiciário Sim, está funcionando, então eles também me convidaram para falar sobre isso, né? Então, assim, cada legal. categoria que está aí na linha de frente tá precisando Uhum, falar sobre isso, né? Discutir sobre as sim. suas condições atuais aí, né? Vê se eu Então, coloquei certo o Instagram aí, ó. É assim, isso, né? aham, abraço, Aí eu certinho. coloquei aí pessoal seguir também, né? Abraço, porque daí o Bruno vai publicar lá, vai divulgar lá as lives que ele está fazendo, né? Materiais que estão sendo produzidos, acho que é importante. Legal. Bom, Obrigado, então é agradeço a isso. todos aí também, a todos e todas que nos acompanharam, pelas questões, pelo interesse no assunto e principalmente a você. Obrigado, viu? Imagina, obrigada a você. E aí a gente vai se falando e vai produzindo mais coisas. Tamo junto. Tá bom? Um beijo para vocês que ficaram aí Beijão, gente. também. Obrigado.